Fala galera! Se você tem dificuldades em assuntos que envolvem porcentagem ou se pretende aprimorar o seu conhecimento nesse sentido, venha comigo que nesta aula trago a vocês a porcentagem de uma forma dinâmica e bastante objetiva. Vamos lá? Começando pela definição, porcentagem é o valor obtido quando aplicamos a taxa de porcentagem a uma quantia. Ou seja, pessoal, é todo o cálculo que se faz com base em 100. Então, veja bem, nós temos pelo menos 3 formas de representar. A razão centesimal é na forma fracionária. Por exemplo, aqui, 8 sobre 100, nós temos aqui 8 por 100, ou 8%. Eu posso representar assim, ou eu posso representar com uma barra, 8 por 100. Na forma de taxa de porcentagem, eu vou pegar o número 8, essa barra aqui é o travessão da fração, eu coloco assim, e aqui eu coloco um pontinho em cima e um pontinho embaixo, simboliza o 100. Então, nós temos 8 por 100, 8%. E em taxa unitária, é eu pegar esse 8 aqui e dividir ele por 100. Ou seja, eu tenho 8, ao dividir por 100, eu volto 2 casas, porque são 2 zeros. Então, tá aqui, ó, 8, voltando 2 casas. 1, 2. Aí coloca a vírgula e o zero. Essa é a taxa unitária. E acredite, é a forma mais utilizada para responder cálculos de porcentagem. Então, eu preparei aqui uma tabelinha só para a gente praticar um pouco. Então, veja bem, aqui nós temos a taxa unitária, 1,4. Vamos transformar em taxa de porcentagem. Então, veja, de porcentagem para taxa unitária é dividir por 100. Então, de taxa unitária para porcentagem é só fazer o oposto, multiplicar por 100. Então, eu tenho aqui o 1 e o 4, a vírgula está aqui. Ao multiplicar por 100, a gente avança 2 casas. 1, 2. Aí é só colocar o símbolo de porcentagem. Isso quer dizer que 1,4 é a mesma coisa que 140%. Do mesmo modo, nós temos aqui 7%. Transformando em taxa unitária, é só voltar 2 casas. 1, 2. Então, 7% é o mesmo que 0,07. E do mesmo modo aqui, ó, 0,7, para transformar em taxa de porcentagem, nós temos aqui a vírgula antes do 7, então conta 2 casas. 1, 2. Então, nós temos que 0,7 é o mesmo que 70%. E aqui agora, 0,00028 em porcentagem. Avança 2 casas com a vírgula. 1, 2. A vírgula cai justamente aqui, ó. Então, nós temos 0,028%. E aqui, ó, 24% em taxa unitária. Nós temos aqui o 24, é só voltar 2 casas, contando do último algarismo. 12,0. E do mesmo modo aqui, 100. E do mesmo modo aqui, 504%. Volta 2 casas. Então, nós temos aqui o 504, voltando 2 casas a partir da última. 1, 2. Coloca a vírgula. E aqui nós temos a taxa unitária. Então, veja, pessoal, munido dessas informações, eu preparei aqui 17 completos para vocês aqui, começando do 1, é claro, até o 17. E vocês vão aqui comigo compreender de uma forma bem mais didática como resolver os principais desafios de porcentagem. Então, veja, 17% de x, como é que a gente representa? Esse x pode ser um valor qualquer. Então, o primeiro passo, 17% transforma em taxa unitária. Como a gente já viu aqui, é só voltar 2 casas, então vai dar 0,17. Esse d, fique claro isso aqui desde já, que nós temos 3 conectivos na multiplicação. É o d, o dó e o dá. Sempre que vier esses conectivos, é só trocar por multiplicação. Então, nós temos aqui
0,17% de x. Então, nós temos 0,17 vezes x, que eu posso resumir apenas por 0,17x. Então, sempre que você quiser calcular 17% de um valor, é só pegar esse valor e multiplicar ele por 0,17. Na hora você encontra a resposta. Aqui nós temos 300% de x. Aqui é só dividir 300 por 100. Então, dividindo 300 por 100, volta duas casas. 1, 2. Anulo os dois zeros, só vai sobrar o 3. E aí você multiplica o 3 por x. 3 vezes x, 3x. Então, sempre que você multiplicar um valor por 3, você está calculando 300% dele. Aqui agora, diz o seguinte, olha, se uma mercadoria sofre um aumento de 30% no seu preço X, então seu novo preço será de quanto? Veja que esse preço X eu desconheço, mas independente disso, ele já corresponde a 100%, já que o 100% é a nossa base. Então veja, pessoal, já tem 100%. Aí você aumenta mais 30%. Obviamente vai para 130%. Aí você pega esse 130% e divide por 100, ou seja, falta duas casas. E aí você vai ter aqui 1,3, que é a taxa unitária de 130%. Aí é só pegar esse valor e multiplicar por x. Então, aumentar 30% de um valor é só você pegar e multiplicar esse valor por 1,3. Perceba que esse 1 que está aqui antes, esse inteiro aqui, ó, esse 1, corresponde ao 100% que já existia. E os 30% que foi aumentado em cima do que já existia é esse aqui, ó, que está depois da vírgula. Então, veja bem, aumentar 30% é o mesmo que multiplicar aquele valor por 1,3. Desse modo, você não está calculando 30% dele, você já está calculando um novo valor, que está em cima desse aumento de 30%. Então, calcular um aumento de 30% não é a mesma coisa que calcular apenas 30% de um valor. Quando se calcula um aumento de 30%, leva-se em conta o valor que ele já tinha, que era 100%, e mais 30% acima disso aí. Do mesmo modo, pessoal, a gente faz com desconto. Olha, se uma mercadoria sofre uma redução de 15% no seu preço X, então seu novo preço será de quanto? Olha, veja que já existia 100%. Aí está reduzindo 15%. Vai ficar 85%, que em taxa unitária vai dar 0,85. Aí é só pegar esse valor e multiplicar pelo x. Então veja, quando uma mercadoria tem um desconto de 15%, o preço que ela vai custar agora é o preço que ela tinha antes vezes 0,85. Só isso. Se você pegar o preço que ela tinha antes e calcular 15% dela, você só estará calculando o desconto. Agora, se você quer saber quanto que você vai pagar, de uma forma bem mais direta, é só pegar o valor da mercadoria que era antes de ter essa alteração e multiplicar ela por 0,85. Desse modo, você já vai encontrar o valor descontado, tá bom? E não apenas o desconto em si. Agora, aumentar 40% significa multiplicar por quanto? Agora vamos tentar fazer mais objetivo. Olha, se quando aumentava 30, ia para 130, era o mesmo que multiplicar por 1,3. Então veja, se agora o aumento é de 40, veja que o 100 já tem. Com mais 40, vai dar 140%. Aí eu transformo em taxa unitária, que eu vou voltar duas casas, vai ficar 1,4. Então pronto, é só eu pegar o valor e multiplicar ele por 1,4. Sempre que você multiplicar um valor por 1,4, você estará calculando um aumento de 40%. Então, se você multiplicar apenas por 0,4, aí você está calculando apenas 40%. Então, veja bem, aumentar 3% é diferente de aumentar 30%. Claro. Então, se o valor era 100, a referência é 100, e aí tem um aumento de 3%, vai para 103%.
Transformando em taxa unitária, volta duas casas, vai ficar 1,03. Então, a gente vai multiplicar o valor por 1,03. Qualquer valor que multiplicar por isso aqui, estaremos calculando um aumento de 3%. Agora, aumentar 100% significa multiplicar por quanto? Então, veja, pessoal, a mercadoria já existe, é 100%, qualquer uma delas, 100%. Aumentou mais 100, foi para 200%, que quando transforma em taxa unitária, volta duas casas, anula os dois zeros, ficará apenas 2. Então, aumentar 100% de um valor é o mesmo que você dobrar ele. É só multiplicar por 2. Sempre que você calcula o dobro de alguma coisa, você está calculando um aumento de 100%. Agora, e aumentar 1.300%? Então, veja, o 100% já existe, que é o valor base. Aumentou 1.300, foi para 1.400%. Quando volta duas casas, vai ficar apenas 14. Então, é isso aí. Multiplicou por 14 é o mesmo que aumentar 1.300%. Nesse mesmo raciocínio, pessoal, veja bem aqui agora. E diminuir 37%. Significa multiplicar por quanto? Não esqueça, o valor 100% já existe. Ao retirar 37%, nós vamos ter aqui 63%, que dividido por 100, ou seja, transformando em taxa unitária, vai dar 0,63. Então, qualquer valor que é multiplicado por 0,63 já está encontrando aqui o valor descontado de 37%. No mesmo raciocínio, e se diminuir 8%? Significa multiplicar a mercadoria por quanto? Então, veja, o 100% já existe. Se retirar 8%, vai ficar 92%, que ao transformar em taxa unitária, vai ficar 0,92. E é isso aí. Sempre que eu multiplicar um valor por 0,92, eu já estou procurando um valor descontado, onde o desconto foi de 8%. Não esqueça que se eu multiplicar esse valor por 8%, eu só vou estar calculando a taxa do desconto. Mas se eu multiplicar por 0,92, já vou encontrar o valor final, após o desconto. E aqui agora, 20% de 30%. Como proceder? Eu posso fazer de várias formas. Se for encontrar o caminho por taxa unitária, não esqueça que 20% dividido por 100 é 0,2. O D significa multiplicação. E o 30% em taxa unitária, 0,3. Quando eu multiplico, 3 vezes 2 dá 6. Aqui eu tenho uma casa, depois da vírgula, e aqui também eu tenho mais uma. No total são duas. Então eu conto aqui, 1, 2. Então, 0,2 vezes 0,3 é o mesmo que 0,06. Agora veja que interessante. Se eu pegar esse valor, que é uma taxa unitária, e multiplicar por 100, eu vou encontrar 6%. Então tá aí. 20% de 30% é igual a 6%. E aqui agora, 10% é elevado ao quadrado. Quanto é que dá? Para ficar um pouco mais didático, veja bem, vou deixar aqui em forma de fração. 10 por 100 ao quadrado é a mesma coisa. Aqui eu vou cancelar um zero em cima e um zero embaixo, né? A matemática nos dá essa opção. 1 ao quadrado é igual a 1 e 10 ao quadrado é igual a 100. E 1 por 100 é a mesma coisa que 1%. Tá aí. 10% ao quadrado é igual a 1%. E aqui, a raiz quadrada de 64. Fazer de forma didática também. Nós temos aqui a raiz quadrada de 64 por 100, já que aqui era 64%. Então, nós temos raiz quadrada de 64 é igual a 8. Por quê? 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Por quê? 10 vezes 10, 100%. Né? 100, no caso aqui, 100. Então,
8 dividido por 10 dá 0,8. A gente vai multiplicar por 100. Aí avança 2 casas e vai dar 80%. Então, a raiz quadrada de 64% é igual a 80%. Do mesmo modo, pessoal, veja bem, raiz quadrada de 25 por 100. A gente entende, olha, raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 100 é 10. Então, 5 dividido por 10, 0,5. Agora, multiplica por 100, avança 2 casas. 1, 2. Então, nós temos aqui 50%. Então, a raiz quadrada de 25% é igual a 50%. Agora veja, pessoal, aumentos sucessivos de 10% e 20% equivalem a um aumento único de quanto? Imagina uma mercadoria custar um valor, aí o comerciante aumenta 10% em cima daquele valor, e como se não estivesse satisfeito, ele vai lá e aumenta mais 20%. Depois que aumentou 10%, em cima daquele novo valor, ele aumenta mais 20%. E se ao invés de fazer esses dois aumentos, se ele quisesse dar um aumento só e equivalesse aos dois, quanto que seria? Muitos podem pensar, 20 mais 10 ou 10 mais 20, 30%. Mas não é bem assim, pessoal. Veja bem aqui que interessante. No início, já tem 100%. Vou deixar aqui em forma unitária. 100 dividido por 100 é 1. Então, esse 1 aqui corresponde a 100%. É o valor que já existe. Aí, agora, vai ter um aumento de 10%. Então, não esqueça, aumentar 10% é o mesmo que multiplicar, aumentar, colocar aqui o sinalzinho de mais. Aumentar 10% é o mesmo que multiplicar isso aqui por 1,1. Por que 1,1? Porque o 100 já existe. Aumentou mais 10, foi para 110. 110 em taxa unitária dá 1,1. Então, aumentar 10% é o mesmo que pegar esse valor que já existe e multiplicar ele por 1,1. Que vai dar aqui 1,1. O novo valor vai ser 1,1. Agora veja bem, a questão diz que vai ter um aumento de mais 20% em cima disso aqui, desse novo valor. Em cima disso aqui vai aumentar mais 20%. Aqui foi 10. Então veja bem, aumentar 20% é o mesmo que pegar esse novo valor aqui, e multiplicar ele por 1,2. Por que 1,2? Porque quando aumenta 20%, você não esquece, já tinha 100, aumentou mais 20, foi para 120. Em taxa unitária vai dar 1,2. Como o valor de referência agora é 1,1 e está aumentando 20% aqui agora, é só multiplicar 1,1 vezes 1,2. E nós vamos obter como resultado 1,32. Agora veja que interessante. Esse 1 que está aqui na frente, esse 1 que está na frente, era o 1 lá do início. Então, já se tinha 100%. E agora teve um aumento aqui de 32%. Então, se a pessoa aumentar de uma vez só 32%, ficaria a mesma coisa do que se ela tivesse dado um aumento de 10% e depois aumentar mais 20%. Agora veja, e os descontos sucessivos de 10% e 20% equivalem a um desconto único de quanto? Segue o mesmo raciocínio. O 100% já existe. Agora aqui vai ter um desconto de 10%. É o mesmo que pegar esse 1 e multiplicar ele por 0,9. 0,9 por quê? Porque já tinha 100%. Descontou 10, ficou 90%. Que em taxa unitária vai dar 0,9. Então, veja, 1 vezes 0,9 vai dar 0,9. Pronto. Após ter dado um desconto de 10%, ficou 0,9. Só que em cima disso aqui vai ser dado um outro desconto, só que dessa vez de 20%. Então não esqueça,
descontar 20% é o mesmo que pegar o valor de referência, que agora é o 0,9, e multiplicar por 0,8. Por que 0,8? Porque se a base é 100 e desconta 20, fica 80. E 80% em taxa unitária é 0,8. Então veja, esse novo valor, 0,9, ao multiplicar por 0,8, nós vamos ter aqui um total de 0,72. Então veja, pessoal, se a base, se o que nós tínhamos antes era 1, agora nós vamos tirar desse 1 o 0,72, vírgula embaixo de vírgula, 0,72, nós vamos ter 0,28. Lembrando que eu tirei aqui o 0,72 porque a nossa referência era 1, era 100%. Tirou o 72%, ficamos com 28%. 0,28, mais uma vez, não esqueça que 0,28 é o mesmo que 28%. É só multiplicar por 100. E agora aqui, um aumento de 10%, seguido de um desconto de 20%, é igual a quanto? Então veja, a referência já existe, 100%. Aumentou 10%, é o mesmo que multiplicar por 1,1, conforme já foi visto antes. 1 vezes 1,1 vai dar 1,1. Então este é o nosso novo valor. Só que aqui agora vai ser dado um desconto de 20%. Descontar 20% é o mesmo que multiplicar por 0,8, conforme já foi visto acima. Então, 1,1 vezes 0,8 vai dar 0,88. Pronto. Como a base nossa lá no início é 1, você vai pegar esse 1 e diminuir de 0,88. E esse resultado aqui vai dar 0,12. Como começa com 0, quer dizer que está havendo aqui um desconto. Quando começa, por exemplo, com 1 igual aqui, é porque teve um aumento. Começou com 0, desconto. Começou com 0, desconto. Pessoal, na descrição desse vídeo tem um exercício que dá continuidade a esse conteúdo. Respondam, se esforce o máximo que puder e na próxima aula eu trago a correção para vocês, para que a gente possa fechar esta parte de porcentagem para dar seguimento aos próximos conteúdos. E outra coisa, pessoal, deixa aquele joinha, porque com certeza esse vídeo te ajudou bastante. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e até a próxima aula. Tchau!